Meu nome é Valdinírio, sou aluno de Psicologia, cursando o 5º período na Faculdade Governador Ozanam Coelho. Estamos iniciando agora mais uma edição do trabalho interdisciplinar, onde temos como finalidade de unir o máximo de conteúdo de diferentes disciplinas, para alcançarmos um resultado satisfatório. Onde temas como o de hoje, que é a psicologia na instituição penal, possa se alternar entre diferentes áreas do saber e possamos ampliar nossa visão para um olhar crítico e multidisciplinar. Estamos recebendo hoje o psicólogo Guilherme Magalhães, que atua como psicólogo do Presídio de Ubá há 9 anos, ex-diretor-geral do Presídio e também professor universitário, que apresentará um pouco do seu saber de psicólogo juntamente com a prática em uma penitenciária. Nosso trabalho também consistirá em uma união de recortes audiovisuais, retirados da internet, onde alternaremos essa entrevista para que pontos críticos e diferentes possam ser trabalhados. Como psicólogo atuante no sistema penitenciário, qual a sua definição do mesmo dentro de uma visão nacional? Olha, você definir o psicólogo para a instituição prisional é meio difícil você definir, porque você vai ver no edital, quando você entrar, quais as funções que você vai cumprir, e nem sempre é possível você cumpri-las todas. Então, um psicólogo ele tem que fazer um pouco de tudo na instituição prisional, dentro das condições que lhe são oferecidas. Eu acho que isso é uma questão que todo psicólogo de toda instituição no Brasil inteiro deve enfrentar. Porque você é psicólogo em qualquer lugar no mundo. Então você tem que adaptar o seu conhecimento em psicologia para onde você está atuando, numa escola, numa instituição prisional, entendeu? Então todos passam por esse processo de adaptação com a função e o seu saber dentro da instituição. Em relação às psicopatologias, o sujeito que passa por um momento de surto ou desenvolve uma psicopatologia durante o processo de reclusão social, qual seria o procedimento interno realizado no momento? Permanecendo o quadro de surto, quais seriam as medidas adotadas a longo prazo? Bom, a questão é a seguinte: se alguém, geralmente o preso ele tem o primeiro contato diretamente com os agentes penitenciários, que tratam diretamente com ele. Quando um agente nos chega e diz o seguinte: olha, o preso tal, da cela tal, me parece que ele está surtando, segundo a opinião dele, ou parece que ele está meio estranho, enfim, gostaríamos que o senhor atendesse ele para a gente lá. A gente vai, se a gente constatar alguma patologia ou realmente a ocorrência de um surto, a gente faz um caminhamento, né, ou para um atendimento médico no próprio presídio, para que o médico identifique se alguma coisa fisiológica, algum problema qualquer, ou se a gente identificar de início se tratar de uma questão psiquiátrica, a gente encaminha para o atendimento psiquiátrico ambulatorial na rede de saúde na cidade. Né? Porque às vezes se confunde muito lá o atendimento psiquiátrico e o atendimento psicológico, são coisas diferentes. E mesmo o psiquiátrico ambulatorial é diferente daquele psiquiátrico do consultório, né? A gente sim, a gente é convocado a saber o que se passa, do que se trata, e às vezes é uma disposição que não tem nada a ver com o psicológico. Mas no caso do surto, ele é encaminhado. Se for o caso de um surto contínuo ou uma pessoa que tem uma patologia nesse sentido, um pouco mais grave, né, ele é encaminhado para o hospital psiquiátrico penitenciário. Tem Barbacena, tem Juiz de Fora. Às vezes fazem um tratamento durante um certo tempo, se recuperam, estabilizam e voltam para as suas unidades prisionais de origem. O psicólogo institucional, atuando em uma penitenciária, em um momento de intervenção com um grupo ou sujeito em particular, torna-se ciente de alguma ação criminosa realizada por estes. Qual seria a forma ética de se conduzir tal situação, levando em consideração o cumprimento da lei, o código de ética do psicólogo e os regimentos internos da instituição? Primeiramente, sendo psicólogo, você tem que recorrer inicialmente ao seu código de ética do psicólogo, né? E o código de ética nosso prevê, entre outras coisas, que o segredo, a confissão do paciente, seja ele qual for, um preso, um consultório particular, um aluno, um pai, enfim, ele deve ser preservado, né? Por uma questão de ética até e da sua própria função. Há situações, e uma delas em que o código de ética do psicólogo prevê que ele pode
procurar justiça ou procurar autoridade competente, é um desses. Por exemplo, você está com um cliente seu no consultório, ele fala assim, ó, vou sair daqui agora, e assim que eu sair, eu vou vir em casa só para me despedir, que eu vou sair daqui, eu vou matar o fulano de tal, alguma coisa. Nessa situação, né, um quadro assim, né, exemplar que eu estou colocando aqui, uma coisa, por exemplo, você pode acionar, e deve, né, a polícia, a autoridade, o sistema, recorra ao fulano de tal, porque ele está querendo, inclusive, para o próprio benefício dele. Você pode fazer. E internamente isso também, você tem que fazer, tá? Tem todo um processo, né, um protocolo, você comunica, enquanto psicólogo você faz um relatório ou um laudo, mais um relatório, e passa para a segurança ou para a direção geral, comunicando o que você observou, que está acontecendo aquilo ali, que eles tomem as medidas cabíveis, ou o setor de inteligência, a direção de inteligência, vai apurar se tem fundamento aquilo ou não, ou se foi só uma ameaça, ou se faz parte de algum joguete que ele quer fazer, alguma coisa. Mas na dúvida você comunica aos órgãos competentes para tomar aquilo, né, aquela decisão. Ao sujeito que permanece recluso no cumprimento de pena de médio e longo prazo, existe algum acompanhamento periódico, tanto médico quanto psicológico, que contribua para uma permanência saudável dentro do possível na instituição? Não, não existe. Não existe nas instituições, existe a vontade, a tentativa de se fazer, mas não é possível fazer, eu vou te dizer por quê. A gente tem que falar da realidade do pé no chão. Você hoje tem o advento da internet, não adianta eu falar que é uma coisa bonita e tal, que não se cumpre. O sistema penal brasileiro está falido, entendeu? Então as condições de trabalho estão muito aquém das que deveriam ser. A gente faz mágica, a gente pode, tanto assistente social quanto pedagogo, psicopedagogo, psicólogos, médicos, dentistas, tudo ali. Eles fazem o melhor de si, dão o melhor de si, tem que ser criativos, tem que ir além daquilo que se espera dele, para que ele atenda. Não se pode fazer uma terapia com preço. Além de não ser viável, você vê, o nosso sistema prisional aqui, o Presídio Bar, consta hoje com em torno de 300 presos, variando para aí. Pouco menos, pouco mais, de vez em quando varia. Hoje tem um pouco menos de 300. Tem 2 psicólogos, a doutora Kelly e a mim, para atuar lá. Então, 2 pessoas, 2 psicólogos atendem no consultório dele particular 150 clientes cada um. Não existe isso. Então, como é que você vai atender na cadeia? Então, vai ser um atendimento mal e porcamente feito? Não, você vai direcionar todos os seus recursos possíveis, do seu conhecimento, do seu saber, em prol de atender aquele sujeito na demanda dele, diretamente com a questão dele primeira, que é de aprisionamento. Então agora um acompanhamento, não. O que a gente faz para que haja um acompanhamento? Você tendo a sua criatividade. Eu tenho grupos que eu criei. O grupo Libertar, que eu peguei uma turma, várias turmas assim de 15 presos, 2 turmas de 15 presos cada uma, e faço uma reunião semanal com eles, ao estilo AA, ou Narcóticos Anônimos, que a gente fala são presos que têm envolvimento com drogas, têm muita reincidência por causa de questão de droga, como usuário, como traficante, principalmente como usuário. E a gente faz um trabalho de recuperação para quando eles saírem. O outro é recomeçar com o trabalho. A gente faz para quando ele sair, ele trabalhar, através do presídio a gente consegue um emprego fora para ir para o trabalho. A gente faz isso por nossa conta, é um trabalho que a gente faz. É um trabalho que poderia ser estendido a outros, mas como trabalhar com 300 pessoas dessa forma? Então você escolhe os casos mais graves, ao mesmo tempo os casos que têm mais condições de recuperação, para você criar grupos de trabalho, que sejam possíveis fazer isso. As cadeias brasileiras são medievais. Nessas masmorras decadentes, além da superlotação, há muita ociosidade, tempo de sobra, mentes vazias e braços cruzados. Salvo exceções, o sujeito que está na cadeia não faz nada, não move uma palha, não produz, não devolve à sociedade o que ele tomou. O preso se torna um peso morto, improdutivo e caro, muito caro. Cada detento custa, em média, R$40 mil por ano aos pagadores de impostos. O pior é que esse investimento não tem retorno. A taxa de reincidência é altíssima e inversamente proporcional ao índice de reabilitação. 70% dos ex-detentos voltam ao crime na primeira oportunidade. E não poderia ser diferente mesmo. Na cadeia, não tiveram chance de estudar, desenvolver um ofício, de trabalhar. Todo o seu potencial produtivo foi desperdiçado.
O homem que não aprende o valor do trabalho nunca terá honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Grande parte da população, baseada no senso comum, afirma que o sujeito em situação de reclusão social, cumprindo um período de pena, não deveria ter acesso a nenhum tipo de benefício. Por outro lado, devemos entender que este mesmo sujeito também é protegido pelos direitos humanos e deve ser tratado de forma justa e igualitária. Com relação ao sistema penitenciário nacional, como você julga que deveriam ser as instalações penitenciárias para que não promovesse impunidade e também não venha ferir com os direitos humanos? Se nós fôssemos responder essa questão interessante que você acaba de colocar, da maneira como ela deveria ser respondida, nós vamos ficar aqui falando uma semana sobre isso. Né? Como deveria ser um estabelecimento, uma unidade prisional, para que verdadeiramente recuperasse o preso. Então nós vamos ter assunto aqui para uma semana. Porque é o seguinte, primeira coisa, hipocrisias à parte, como eu costumo dizer, o sistema penitenciário, pelo menos o brasileiro, que eu conheço, sobretudo o mineiro, ele não prevê um tratamento ao preso para quando ele sair daqui ele não cometer mais crime. Esse não é o objetivo, não é a intenção. A intenção prisional é o seguinte, punitiva, inteiramente punitiva. O preso foi preso, condenado 1 ano, 5 anos, 10 anos, para que durante 1 ano, 5 anos, 10 anos, qual que seja a pena dele, ele pague pelo que ele fez. E não para que ele seja recuperado para que não venha fazer. Deveria ser isso. Mas a realidade é o seguinte, você está sendo apenado, vai cumprir sua pena para pagar o que você fez. Na carona disso, a gente aproveita e tenta recuperar o sujeito e tenta ressocializá-lo, reintegrá-lo à sociedade. Mas você só pode reintegrar alguém que já foi integrado. O sujeito está lá, ele não é integrado. Ele não é integrado, a maioria. Então não pode ser reintegrado. Então muitas vezes tem que fazer um trabalho de integrar o sujeito àquilo. E na sua primeira questão, você estava dizendo da sociedade, isso aí é uma questão muito de paixão, né? A pessoa diz o seguinte, preso tinha mais é que passar fome mesmo, tinha mais é que sofrer, ficar na solitária pelo que ele fez, até o dia que ele tem um parente, um filho, um esposo, uma esposa, um tio, alguma coisa, um amigo que está preso. Não, bom, não é bem assim. Né? Provou-se que a penalização doída, sofrida, não salvou ninguém. Prisão perpétua não diminui 1% o índice de criminalidade nos Estados Unidos, nem a cadeira elétrica, nem a câmara de gás, não é por aí. Então há que se pensar outras coisas, né? Para os alunos de psicologia que estão assistindo aqui, leia Vigiar e Punir de Foucault, Michel Foucault, vai ver como é que é feito a coisa. Não é bem só assim, né? Se o chicote evitasse o crime, cada um teria um chicote em casa, não teria filhos imperfeitos, não é por aí. Né? Há casos e casos, tem que ser estudado, a psicologia é muito mais ampla que isso, muito mais dinâmica, o processo, cada indivíduo é um só, porque todos estão de cabeça raspada e de uniforme vermelho, mas cada um é um indivíduo em si mesmo, tenta se generalizar o máximo possível o preso, o sujeito preso, para poder haver mais controle, haver um tratamento igual, vertical igual, para todo mundo. Mas não são a mesma pessoa, cada um é uma pessoa. Tem que ser considerado isso do sujeito. E o psicólogo tem a obrigação de considerar o sujeito em si. O sujeito que há em cada pessoa. Entendeu? Então dificulta isso. Agora, a sociedade, por exemplo, tem crimes de comoção social que agitam a cidade, eles têm razão. Deveria matar esse cara, deveria cortar ele, cada um fala uma coisa. Né? É uma coisa emocional, que não pode ser tratado só com emocional. Tem que ser considerado, sim, um crime bárbaro e tal, mas tem que ver as prerrogativas, tudo isso. É complicado você opinar só por opinar, entendeu? A entrada dos juízes na penitenciária Odenir Guimarães só foi possível com uma escolta de 55 policiais. Logo no início da vistoria, a comissão do Conselho Nacional de Justiça foi surpreendida com espadas na sala da direção do presídio. No pátio da ala C, barracas onde os presos se protegem durante o banho de sol. As regalias só começavam. Os juízes encontraram celas com geladeira, fogão, televisão e aparelho de DVD. Os presos usam até churrasqueira elétrica. Eles também têm direito à diversão. Na ala A existe um pavilhão inteiro com sinucas.
Os juízes encontraram ainda celular e porções de maconha. Outra constatação é que os presos são submetidos a regimes diferenciados. Enquanto algumas celas têm 35 pessoas, outras, da chamada área VIP, têm apenas um detento. No módulo de respeito, presos que já tentaram fugir continuam no local, onde deveriam ficar somente acusados por crimes menos graves, considerados de bom comportamento. Para o juiz responsável pelos trabalhos, quem manda no presídio são os presos e não o Estado. Fala-se muito no sistema penitenciário nacional como uma grande potência em produzir e reproduzir a violência. Em relação a esse tipo de opinião, qual a sua visão e o que poderia ser realizado para, a princípio, minimizar essa questão, caso o senhor concorde com a afirmativa comentada? Concordo plenamente. As unidades prisionais no país, todas elas, né? Porque não, assim, não acontece isso. Todas elas são uma grande reprodutora de crime. Elas são, ao mesmo tempo, final de carreira do criminoso, o início dele. Porque nós acompanhamos nesses últimos 10 anos o sistema prisional, a gente pode assistir jovens delinquentes ou que brincaram com a sorte e que vieram a ser presos, que assustaram com a prisão, falando, nunca pensei que fosse chegar a acontecer isso, que nunca mais voltaram. Falaram, não, aí não, agora é fim da linha. E o aprisionamento foi um fim de carreira, entre aspas, para a vida criminal dele. E outros que foram presos por acaso, ali dentro pegou a instrução negativa do crime, iniciou uma vida de crime. Saiu de lá, foi traficar, foi juntar com gangues, com grupos, e passou a ser criminoso a partir de uma prisão. Foi preso por causa de uma direção perigosa, ou por causa de um não pagamento de pensão alimentícia, ou por causa do Maria da Penha, e lá dentro conheceram bandidos refinados, tem todo um histórico criminal, e que com isso ele se lapidou lá dentro, começou a fazer um favor e entrou no crime. Isso sim, aonde o Estado está ausente, o poder se cria por si mesmo. Então o Estado tem que estar presente, tem que atuar com a psicologia, com professores, com assistência social, pedagogos sobretudo, pedagogo, psicopedagogo. A educação e o trabalho são as duas fontes mais fortes para pelo menos diminuir a criminalidade no Brasil. Se alguém pode fazer alguma coisa para esse meio, para diminuir a criminalidade, a educação e o trabalho. Mais do que qualquer teórico, qualquer filósofo, qualquer psicólogo no mundo possa fazer. Para o sujeito que se encontra no fim do período de reclusão e prepara-se para voltar à sociedade, existe algum tipo de avaliação psicológica ou mesmo de análise detalhada do seu discurso a respeito de futuras ações que serão realizadas pelo mesmo em liberdade? Não. De princípio, já te digo que não. Deveria haver. Seria um céu. Isso é utópico pensar nisso aí. Olha, você vai sair, vai chegar uma vara para você daqui alguns dias, não vou te falar quanto que é, para não te criar ansiedade. Mas você tem que se recuperar, vamos fazer um acompanhamento com ele, médico, dentário, psicológico, de assistência social, o atendimento ao egresso, ligar para casa dele, ei, como é que está o fulano? Ah, caiu no crime de novo, não, está se recuperando bem, conseguiu emprego, não está. Quem dera, isso seria o melhor dos mundos. Mas o utópico eu pensar uma coisa dessa. Tem jeito? Tem, mas é impraticável. O Estado não tem como fazer. Se você quiser pegar uma instituição e torná-la uma instituição modelo para o mundo, você consegue. Coloca a pessoa que acompanha. Você vai sair, por que você cometeu o crime? Olha, foi por causa disso. Faz um acompanhamento terapêutico com ele semanal, faz um acompanhamento da família, procura saber quem são os pais, onde ele mora, essa coisa, por que aconteceu, as condições. Aí você recupera o sujeito e reinsere-o na sociedade novamente, o reinsere na sociedade novamente. Aí você consegue. É feito isso? Não. Como? Ah, mas o fulano eu sou criança, aí só teve uma conversa com ele. Mas é um outro que a gente pode conversar. Não faz isso mais não entra na primeira vez que você vem, uma segunda, a gente pode fazer. Mas sistematicamente isso não é feito. A outra questão, o senhor já falou um pouco sobre ela no começo. O sujeito que foi influenciado diretamente pelo meio social a qual ele permanecia e por motivos adversos veio adentrar o meio criminal. Este mesmo, após o cumprimento de sua pena, vê-se agora prestes a voltar ao mesmo contexto anterior. Haveria algum tipo de promoção de informações ou mesmo de suporte para que esse sujeito possa esquivar de forma a não se tornar um reincidente? Sim e não. Não porque eu digo para você, sistematicamente não. Não nos é mandado fazer isso. Se fosse, não teríamos como fazê-lo.
Sabe? Agora, você pode fazer com algum ou outro que você sabe que tem condições, tem potencial, tem capacidade de recuperação, você o chama e recupera. Isso que você acabou de dizer aí é o maior causador da reincidência. O preso, ele veio preso porque ele estava numa favela, ou num bolsão de miséria, ou numa boca de fumo, num lugar qualquer que ele estava, ele foi preso, apreendido primeiro por causa daquilo, ou com droga, ou contrabandeando arma, ou traficando droga, ou enfim, estava cometendo um crime naquele lugar por estar com aquelas pessoas, ou naquela situação de miséria, ou naquela vida social e tal. Veio preso. Cometeu um pequeno delito, ficou 6 meses preso, 8 meses, 1 ano, enfim. Ficou preso 1 ano. Aí ele sai, ele vai para onde? Ele vai para a casa dele. Onde que é a casa dele? Ah, lá onde ele foi preso. Lá naquela favela X, na rua Y, no morro Z, entendeu? Com o número do grupo. Ele vai para onde? Ele vai para o outro, para o adversário? Ele vai andar para a rua fora? Ele já está entranhado no crime, ele já tem responsabilidades criminais com uma certa facção, com uma certa gangue. Aí ele volta para o mesmo lugar. Porque muitas vezes você pega um menino na rua, cometeu um crime menor, um roubo, uma coisa que um adolescente desmiolado faz sem gravidade nenhuma. E joga esse menino num lugar cheio de bandidos de longa carreira. Nesse contato, os bandidos de longa carreira não vão voltar a ser boas pessoas por causa do menino. É o menino que vai sair da cadeia depois conectado com o mundo do crime. E depois que sai da cadeia, sai marcado. E aí também não é fácil para ele, que já não estudou, já foi mal alfabetizado, vem de uma família desorganizada. Como é que vai retomar a vida? Muito mais fácil sair vendendo droga, sair assaltando, agora sim com mais profissionalismo do que antes, não é? Para finalizarmos agora, em relação à cidade de Ubá, atualmente, existe algum tipo de estimativa sobre o número de reincidentes? Você teria acesso a essa informação? Então, quando nós assumimos aqui, nós que eu digo a SUAP e a SEDES, né? Secretaria de Defesa. Então, quando a gente assumiu aqui, em 15 de julho de 2008, ela estava em torno de 74%. Eu fiz um levantamento, a reincidência. De cada 10 presos, 7 voltavam, eram os mesmos. Aí nós começamos a fazer um trabalho, foi caindo, e quando a gente inseriu alguns convênios com empresas, me parece que na época até a Lopas de Rodeiro foi a pioneira, admitindo 45 presos para começar. Entre os presos que trabalhavam e que saíam, ganhavam alvará e continuavam trabalhando e retornavam à cadeia, ela caiu desses que estavam dentro de 75%, caiu para menos de 2%. De cada 100 presos que passaram por ali que trabalhavam, desses que trabalhavam enquanto estavam presos e saíram em definitivo de alvará, só 2 voltavam, 1 ou 2 voltavam. Entendeu? Hoje ela estaria em torno, eu poderia te dizer, hoje ela estaria em torno de 12% a 15% a reincidência, já foi muito alta. Com um detalhe interessante, não sei se é característico de todas as unidades prisionais, Minas afora, Brasil afora, mas em Ubá, isso é uma peculiaridade, né? É uma coisa interessante, chama atenção. 15%, né? Vamos botar aí, 15% de um montante de 300 presos, daria 45 mais ou menos, em torno de 45 presos, o número de reincidência. São sempre os mesmos. Não é 15% assim do montante de preso, está sempre voltando 15%, não. São sempre os mesmos Zés da Silva, que vem preso 12 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Então a reincidência é uma questão a ser discutida. Dessas questões que você apresentou, cada uma delas daria um programa inteiro para se discutir. A reincidência é um deles. Você vai reincidir. E alguns, para nós que somos psicólogos, eles se abrem o jogo. Fala assim, quando você sair daqui, o que você vai fazer? Uma pergunta clássica que se faz no PGPS, o Programa Geral, o Prontuário Geral de Recepção do Preso. O que você espera da cadeia? Espero pagar rapidamente minha cadeia. Quando você sair daqui, você vai fazer? Vou trabalhar, né? Vou procurar um emprego, um discurso meio pronto, meio repetitivo deles. Mas o que acontece? Ele não vislumbra nenhum objetivo lá fora, porque ele não tinha anteriormente. Por que depois de ser preso, qual a marcha vai acontecer que ele vai ter? Então alguns abrem o jogo e falam, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o tráfico. Eu vou voltar para a bandidagem, eu vou voltar a roubar, porque eu não tenho o que fazer. Passar fome eu não vou. Ou então, vou deixar meu filho passar fome. Só que agora eu vou ser mais esperto, vou deixar de ser preso. Então, alguma coisa tem que ser feita a partir de lá de dentro. Aí vai apertando uma coisa. A ocasião faz o ladrão, a necessidade também o faz. Eu acredito que todo o seu discurso, todas as suas falas foram de grande valia
para mim, aluno, para todos os alunos de psicologia e demais alunos também que irão assistir, né, a esse vídeo. Eu gostaria de agradecer em nome da minha equipe, em nome do meu curso, né, do professor que me orienta, do coordenador. Todos nós ficamos imensamente gratos em recebê-lo aqui e poder explanar um pouco mais essa área da psicologia, porque estamos aqui num curso onde irão sair vários psicólogos para áreas diversas e estar conhecendo mais, dialogando mais entre essas áreas da psicologia, eu acho que não há assim, menção para se fazer aqui de quão bom que é, né? Eu te agradeço, mais intensamente agradeço, primeiramente pelo convite. Se eu fui convidado, porque vocês acham que eu tenho alguma condição de explanar sobre o assunto. Segundo, por se tratar da FAGOP, que dispensa qualquer comentário, a estrutura, a seriedade com que ela leva os cursos, a formação de todos vocês aqui. Eu já lecionei aqui durante quase 4 anos. Eu sei como que é o sistema da FAGOP, os professores, os coordenadores e tudo. Então, aqui é um trabalho muito legal, eu tenho muito prazer em vir aqui, toda vez que eu sou convidado, falar para as pessoas aqui, né, há pouco tempo tivemos uma palestra aí sim também, o interesse, os alunos, então isso aí, eu que me sinto lisonjeado de ter sido convidado, se precisar, estarei aqui. Em nome da FAGOP também, então, o nosso agradecimento.